A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida, trazer a palavra que se encontra em Levítico capítulo 4, versículo 22. A epígrafe dessa palavra diz bem assim na minha vida e na sua: o sacrifício pelo pecado por ignorância de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou, se não o fizesse e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imorará no lugar onde se imora o holocausto. Perante o Senhor é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre o chifre do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimará sobre o altar como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Aqui nesta palavra vem falando sobre o pecado por ignorância dos príncipes. Aqui nesse momento a palavra de Deus está dizendo para aquelas pessoas que o Senhor vai perdoar os pecados daquelas pessoas se eles começarem a fazer oferta pacífica diante do Senhor. Se eles entregar a melhor oferta, como diz aqui na palavra de Levítico capítulo 4, versículo 22. Quando um príncipe porá pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou, se não fizesse e se tornar culpado. Aqui nessa palavra está dizendo: se todos os príncipes ali que pecar por ignorância, fizer qualquer coisa dessas por ignorância, eles têm que reconhecer e buscar o Senhor ali naquele momento e pedir para Deus um perdão, para que Deus venha aceitar o perdão daquelas pessoas. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se um príncipe aqui que está dizendo é um governador, uma pessoa que está na linha de frente ajudando as pessoas, fazendo o que é reto diante das pessoas, e estiver fazendo o que é errado diante de Deus, essas pessoas têm que reconhecer e ir até o Senhor pedir perdão, para que Deus venha aceitar o perdão daquelas pessoas, para que eles venham ali ser aceitos diante de Deus, perante os pecados que eles estão fazendo. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, está nos falando aqui nesse momento. E ordenou aos que não fizesse se tornar culpado, ainda se não fizer se tornar culpado diante de Deus, por causa da desobediência diante da palavra de Deus. Essas pessoas serão culpadas. E diz mais aqui em Levítico capítulo 4, versículo 23. Ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Se nessas pessoas, se eles encontrar diante de Deus o pecado, tem que trazer um bode, um animal, para fazer um sacrifício. Antigamente era oferta de animais, hoje em dia já não é mais, mas nós temos que dar oferta, quer dizer, a oferta que nós temos que dar diante do Senhor é o sacrifício de adoração, o sacrifício de buscar o Senhor cada dia mais, para que Deus venha nos perdoar de todos os nossos pecados e todas as nossas culpas. Porque a gente muitas vezes a gente
diariamente nós falhamos diante do Senhor. Mas nós temos que ir até o Deus vivo, em adoração, buscando a Ele como Ele é, em toda honra e toda glória para com Ele, para com Deus, para que Deus venha aceitar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, para que nós venha buscar o Senhor dia após o outro, para que nós venha buscar a face de Deus cada dia melhor, porque Deus Ele ouve o nosso clamor, Deus Ele ouve a nossa busca quando a gente está na presença dEle. Ele ouve aquilo que nós precisamos diante da palavra, diante da face dEle. É isso que eu e você temos que estar na presença do Senhor, buscando a Ele, dia após o outro. E eu creio que quanto mais a gente buscamos ao Senhor, mais Ele nos ouve, mais Ele nos responde. Em Levítico capítulo 4, versículo 25. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre o chifre do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a oferta pacífica diante do Senhor temos que entregar diante do altar, diante da congregação, que é a igreja, que é um templo. Nesse lugar nós temos que entregar nossa oferta pacífica e entregar somente para Deus, para que Deus venha ser aceito as nossas ofertas, para que quando a gente for buscar o Senhor, nós venha receber algo de Deus cada dia perfeito, para que Deus Ele venha ouvir o nosso clamor, para que Deus venha ouvir a nossa súplica diante dEle, para que as ofertas, para que as palavras pacíficas venham a ser respondidas, venha ser aceito diante do Senhor, porque Deus Ele conhece o nosso clamor. Deus conhece a nossa busca diante dEle. De todas as ofertas pacíficas nós temos que entregar ao Senhor. De todas as ofertas de adoração nós temos que entregar ao Senhor, para que Deus Ele venha ser aceito em nosso clamor, as nossas palavras diante dEle, a nossa busca diante do Senhor. Porque toda honra e toda glória venha a ser grato somente a Deus. E Deus Ele merece o nosso melhor louvor, a nossa melhor busca, a nossa melhor palavra diante dEle. E é por isso que a palavra de Deus fala que quando a gente faz um sacrifício ao Senhor, nosso sacrifício tem que ser o melhor sacrifício, a melhor adoração, a melhor recompensa de busca, para que o Senhor venha a ser aceito. E ainda diz mais aqui em Levítico capítulo 4, versículo 26. Toda a gordura da oferta queimada lá há sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico, assim é o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Quando a gente entregamos a nosso sacrifício a Deus, o Senhor Deus Ele ouve e Ele perdoa os nossos pecados. Ele vai e perdoa as nossas transgressões. É isso que está dizendo, é a palavra de Deus, não é eu que estou falando, mas é a palavra. Quanto mais a gente entregamos as nossas ofertas, nosso sacrifício pacífico diante do Senhor, Ele ouve e Ele perdoa as nossas transgressões. Isso é a palavra de Deus que está nos falando. Isso é o Evangelho do Senhor que está nos falando em nossas vidas. E nós temos que entender que Deus, Ele perdoa as nossas falhas. Deus, Ele perdoa as nossas transgressões. Porque quando a gente entregamos a Deus todas as nossas ofertas, todas as nossas buscas diante do Senhor, todo o nosso sacrifício de adoração, de conhecer ao Senhor cada dia mais, mas Ele está nos perdoando as nossas transgressões, as nossas falhas, a nossa caminhada dia após o outro. Isso é a palavra de Deus que está nos falando, e eu agradeço por cada dia por o Senhor estar falando conosco, através da Tua palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a Tua e Tua casa servirá ao Senhor, amém, irmãos?
Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre, amém?